Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Professora Lívia Franco, Zelensky parece estar a preparar-se para substituir o líder das Forças Armadas. Que significado tem esta substituição? É normal em tempos de guerra ou começa também a sentir-se uma certa erosão interna no governo ucraniano? Vamos lá ver, a guerra está a durar há praticamente 3 anos e, portanto, é normal que haja um certo cansaço e uma certa erosão e, sobretudo, digamos assim, lógicas de tensão intra as Forças Armadas e entre as Forças Armadas e o poder político. Julgo que é normal que isso aconteça durante as guerras. O Sr. General saberá confirmar isso muito melhor do que eu, com certeza conhece melhor a história militar, mas julgo que isso é normal e, sobretudo, isso é normal quando os conflitos, quando as guerras têm, de facto, uma longa duração e nós podemos dizer que, estando, de facto, já a completar os seus 3 anos... 2 anos. Esta guerra de facto começa, exato, esta guerra começa de facto a ser, ou seja, a entrarmos no 3º ano, não é? Esta guerra começa de facto a ser uma guerra que possamos considerar longa. Eu acho que, sobretudo, também é de apontar aqui que muitas destas dinâmicas que nós temos assistido de missões e de afastamentos a vários níveis, quer dizer, quer dentro das estruturas das próprias Forças Armadas, quer dentro da própria estrutura governamental, são também dinâmicas que resultam de um princípio de exigência maior, que aliás resulta muito daquilo que são as condições que os parceiros da Ucrânia têm colocado para a continuação do apoio, para a entrega de apoio, da assistência, não é, financeira e militar, e para essa continuação, e que é que tem que haver regras, não é, e regras no sentido de que o Estado ucraniano, nas suas várias dimensões, de facto, tem que funcionar, digamos assim, com accountability, de maneira democrática, e nós sabemos que essa não era a tradição ucraniana, quer enquanto fez parte, enquanto foi uma república da União Soviética, bem pelo contrário, nós sabemos, não é? Um sistema muitíssimo opaco e totalitário e marcado pela corrupção, quer naquilo que são os anos seguintes depois à sua independência, onde de facto essas características, que são muito associadas depois à cultura e ao modo de funcionamento das estruturas, enfim, digamos, estatais e militares, se manteve durante muito tempo. E, portanto, eu acho que essas dinâmicas têm que ser compreendidas por essas duas razões, não é? Portanto, por dinâmicas de cansaço de um conflito que é um conflito longo, mas também pela procura aqui de aplicação, de facto, de uma série de critérios que são muito, muito exigentes e que obviamente vão ter de ir afastando de facto todos esses sinais ou de corrupção ou de problemas de outra natureza não democrática que de facto continuem de alguma maneira a colonizar o sistema ucraniano, até porque, vamos lá ver, a Ucrânia neste momento está já num processo de admissão à União Europeia e, portanto, tem aqui limites, balizas, procedimentos muito claros que tem que ir cumprindo para ir, obviamente, fazendo avançar aquilo que é também a sua candidatura a país membro da União Europeia. General Vieira Borges, entretanto a Estónia concordou juntamente com a Letónia e a Lituânia a criar uma zona de defesa comum nas suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. Ao todo são mais de 600 bunkers, dizem, com o objetivo de dissuadir e, se necessário, proteger o território contra uma ameaça militar. Estes países continuam em sobressalto, eles melhor do que ninguém conhecem a ameaça que a Rússia representa. Já agora eu vou já responder a essa questão. Eles continuam em sobressalto, efetivamente, e sobretudo porque têm comunidades, e um deles mais do que os outros, comunidades russas, que são sempre justificação de intervenção da parte da Rússia e são sempre um problema interno de gestão depois daquilo que é a dissuasão, que disse bem, materializada numa série de bunkers e materializada também na ligação entre os próprios 3 países do Báltico em termos de operações. Eu gostava de recordar que a guerra, todos nós vamos falando que vai fazer 2 anos agora de guerra, mas isso somos nós, e incorretamente. Isto é muito bom chamar a atenção. A guerra, estamos em 10 anos 2014. De guerra. Portanto, a guerra começou no Donbás e nós esquecemos dessa. É muito importante relembrar, porque os ucranianos relembram-nos. E eu, quando falo com ucranianos, eu fico a olhar para mim 2 anos de guerra, mas nós estamos em guerra há 10 anos. Isto é muito importante relembrar 2014, em particular
a questão do Donbás, já para nem falar da Crimeia, mas as duas são mais ou menos da mesma altura e com uma sequência lógica que fazia parte de toda esta operação. E, portanto, a questão do comandante, isto é um rumor, eu já agora gostava de chamar a atenção, um rumor que inclusive pode fazer parte da guerra mediática da parte da Rússia, não sabemos obviamente que Zaluzny tinha uma posição ligeiramente diferente de Zelensky, só que Zelensky aproximou-se dele em função da própria realidade. Quando ele dizia que era uma guerra de desgaste e estava na ofensiva, e Zelensky dizia que não, e houve ali um choque, depois confirmou-se que efetivamente é uma guerra de desgaste e começou a ofensiva em novembro de 2023 da parte da Rússia, também sem grande avanço. E hoje nós temos, até para negar isso nos órgãos de comunicação social ucranianos, uma outra perspectiva de um homem que tem tido uma grande influência, que é o Budanov, o chefe da inteligência, que prevê que a ofensiva russa sucumbirá em breve ao desgaste, permitindo o início de uma nova contraofensiva ucraniana. Portanto, uma mensagem também de incentivo, de esperança, independentemente de tudo que nós sabemos relativamente ao enquadramento global da guerra e ao apoio dos Estados Unidos e na Europeia, muito difícil, que está a dificultar depois no terreno as operações da parte da Ucrânia. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.